Na sua guerra espiritual, não pare. Deus não deixa quem é dele ficar sem condições de vencer. Você já se sentiu travando uma guerra que ninguém vê? Acorda, vive, sorri por fora. Mas por dentro, está cansado de batalhas invisíveis que parecem não ter fim? Quando ninguém entende, quando as palavras não alcançam o que se passa dentro de você, é aí que a guerra espiritual se revela. Uma guerra onde as armas não são visíveis, os gritos não são ouvidos, mas as feridas. Essas são reais e silenciosas. Essa não é só mais uma pregação motivacional. Isso é um chamado, um alerta, um despertar, porque há pessoas agora mesmo sentadas dentro de igrejas, andando pelas ruas, gravando vídeos, servindo, adorando, mas que estão desmoronando por dentro, e você pode ser uma delas. A guerra espiritual não manda avisos, ela invade com medo, dúvida, esgotamento, pensamentos confusos, insônia, angústia, paralisia emocional. Ela aparece em forma de abandono, portas fechadas, orações que parecem não passar do teto. E sabe o que é mais cruel? É quando você começa a acreditar que Deus te deixou sozinho nessa batalha. Quando você começa a se perguntar: será que fui esquecido? Será que essa luta vai terminar em derrota? Mas eu estou aqui para dizer: não pare. Não pare agora. Porque a guerra que você está enfrentando é justamente a prova de que você carrega algo precioso demais para o inimigo deixar você em paz. Você está em guerra porque existe um chamado, existe uma promessa, existe um propósito. E sim, Deus poderia tirar você da batalha com um estalar de dedos. Mas ao invés disso, Ele está te treinando, te forjando. Ele está levantando um guerreiro ou uma guerreira que vai sair dessa guerra com autoridade espiritual, maturidade emocional e marcas de quem enfrentou o inferno e sobreviveu. Talvez você esteja esperando que Deus te livre da guerra. Mas e se o plano dele for te dar todas as condições para vencê-la? E se o milagre não for escapar, mas suportar com fé até o fim? Esse vídeo não é para os que estão no topo, é para os que estão no vale, é para quem está tentando, mesmo sem forças, para quem está segurando a espada da fé com mãos trêmulas, para quem já pensou em parar, mas algo dentro ainda sussurra: resista mais um pouco. Hoje, você vai entender por que quem é de Deus nunca entra em guerra despreparado. Mesmo quando parece estar sozinho, Ele está providenciando tudo: estratégias, recursos, escape, proteção, sustento e, acima de tudo, presença. Você pode estar cansado, mas ainda está de pé. Pode estar ferido, mas ainda respira. E se você ainda respira, é porque essa guerra não será o seu fim. Será o seu renascimento. Se prepare, porque nas próximas cenas você vai entrar comigo nos bastidores espirituais do que está acontecendo na sua vida. Você vai enxergar com outros olhos. Você vai entender que tudo o que parece estar te matando, na verdade, está te formando. A guerra espiritual só tem um objetivo: tentar fazer você desistir antes da promessa se cumprir. Mas agora que você está aqui, ouvindo isso, algo já começou a mudar. A partir de agora, você não luta mais como vítima, você se levanta como guerreiro. Se você sentiu esse chamado, permaneça comigo até o fim, porque o que vem a seguir vai incendiar sua fé de um jeito que você nunca experimentou. O sussurro da guerra. A guerra espiritual nunca começa com explosões. Ela não chega com sirenes ou com a intensidade de um ataque visível. Ela chega como um sussurro, quase imperceptível. Uma dúvida pequena, um pensamento insistente, um esvaziamento lento da coragem. Uma sensação de que algo está errado, mas você não sabe explicar o quê. O campo de batalha não aparece de uma vez. Ele vai tomando espaço. Um dia você está bem. No outro, sem perceber, você já está lutando para sair da cama. E é exatamente assim que o inimigo age. No silêncio, no oculto, nas frestas que ninguém vê.
A maioria das guerras que você trava começa onde ninguém enxerga, no seu quarto, enquanto você chora baixinho para não incomodar ninguém. No seu carro, com o rosto escondido enquanto todos pensam que você está ouvindo louvor, mas na verdade está sufocando a alma com o peso que carrega. Na mente, quando você se esforça para sorrir, mesmo quando a fé está trincada por dentro. E esse sussurro da guerra é traiçoeiro, porque ele não chega dizendo vou destruir você. Ele chega dizendo você não vai aguentar muito tempo, ninguém se importa. Deus não está ouvindo, isso não vai mudar. Parece só um pensamento, mas é um ataque. Disfarçado, lento, recorrente. E o mais perigoso de todos é aquele que vem vestido de realidade. O inimigo sussurra verdades pela metade. Ele não mente dizendo que a luta não existe. Ele te faz acreditar que a luta é invencível. Esse é o território da guerra espiritual mais negligenciado, o invisível. O que ninguém ora contra, o que ninguém prega sobre, porque é mais fácil reconhecer uma batalha quando ela se mostra externamente. Uma doença, uma crise, uma perda. Mas e quando a batalha é um cansaço que você não consegue justificar? Quando é uma angústia que não tem nome? Quando é um desânimo que você mascara com compromissos, sorrisos e obrigações? A guerra espiritual começa quando você se cala para não preocupar ninguém. Quando você começa a orar menos, a jejuar menos, a adorar menos, porque algo dentro perdeu o brilho. Quando você não desvia, mas também já não avança. Quando você ainda ama a Deus, mas já não sente força para buscá-lo com intensidade. E nesse momento, o inferno comemora. Porque o seu coração ainda está com Deus, mas a sua alma está paralisada. Você ainda frequenta a igreja, mas a mente está em conflito. Você ainda fala de fé, mas já não se reconhece no espelho. Só que é exatamente nesse ponto que Deus te encontra. Ele não aparece só no clamor alto, ele se move no sussurro da alma cansada. O mesmo Deus que sussurrou no coração de Elias debaixo do zimbro, também está agora chamando você de volta. Não com gritos, com presença, com amor, com estratégia. A guerra silenciosa é vencida com convicções firmes. Não é sobre sentir, é sobre crer. E crer não é ignorar a dor. É decidir caminhar mesmo com ela. É lembrar que o céu continua ativo, mesmo quando a terra parece desmoronar. É saber que você não está sozinho nessa trincheira. Você precisa entender isso. Se existe guerra, é porque existe algo precioso em jogo. Ninguém luta para proteger o que é fraco. O inimigo está atacando porque você carrega algo valioso demais. E ele não pode impedir o que Deus vai fazer. Então tenta impedir você de permanecer até ver. Agora talvez faça sentido o silêncio, o peso, a dúvida, a angústia. Tudo isso não é porque Deus te abandonou. É porque você está no momento mais crítico da batalha. Aquele que define se você para ou avança. E a sua escolha muda tudo. Não subestime o sussurro. Ele é o início de tudo. Mas também pode ser o lugar onde Deus começa a reconstruir você. E quando ele começa, nada pode impedir. A ilusão da fraqueza. Sentir-se fraco não é sinal de fracasso. Na verdade, é o primeiro sintoma de que a sua força natural chegou ao limite e que agora é a força de Deus que precisa se manifestar. Mas o problema é que nesse ponto o inimigo entra com sua arma mais eficaz, a mentira da fraqueza. Ele tenta te convencer de que o que você está sentindo é derrota, quando na verdade é transição. Ele quer que você acredite que estar cansado é igual a estar derrotado, que estar sem direção é o mesmo que estar perdido, que estar em silêncio é sinal de que Deus te deixou. Mas nada disso é verdade. A fraqueza é real, sim. Ela te faz desacelerar, pensar em desistir, questionar tudo. Mas ela não é o fim. A fraqueza não é a última palavra. A fraqueza é o espaço onde a graça se instala.
É nesse lugar onde você diz, não consigo mais, que o Espírito responde, então agora, eu posso. O problema é que fomos treinados a esconder a fraqueza, a disfarçar o cansaço, a fingir força para manter a aparência. E assim nos tornamos guerreiros exaustos, fingindo que está tudo bem, enquanto nos partimos por dentro. Só que Deus não usa máscaras. Ele não opera na performance. Ele não abençoa o personagem que você criou para aguentar a guerra. Ele toca no seu ponto exato de vulnerabilidade. Foi por isso que ele usou um Paulo com um espinho, um Moisés gago, um Davi desprezado, um Gideão cheio de medo. Todos eles tinham algo em comum, não se achavam fortes o suficiente, e é exatamente por isso que foram escolhidos. A ilusão da fraqueza está em acreditar que Deus escolhe os mais capacitados, quando na verdade Ele capacita os que reconhecem que não têm mais nada além dele. É nesse ponto que o céu se move. Quando você dobra os joelhos, não para impressionar, mas porque é o único jeito de permanecer de pé. Quando você ora, não para pedir bênçãos, mas para não enlouquecer. Quando você grita por socorro, mesmo que ninguém ouça, Deus ouve e responde. Talvez você ache que não está pronto para continuar. Talvez pense que não tem estrutura emocional, força espiritual ou estabilidade suficiente. Mas eu te pergunto, e se for exatamente isso que Deus quer? Que você pare de lutar sozinho e comece a lutar nele. Que você pare de tentar ser forte e comece a confiar. Que você pare de buscar saídas humanas e se renda à direção divina. A guerra espiritual se intensifica quando você se aproxima da promessa, mas é também nesse ponto que Deus mais se aproxima de você. A sua fraqueza não é o fim da linha, ela é o marco do recomeço. É o lembrete de que você nunca foi sustentado pela sua própria força. O que te manteve até aqui foi a mão invisível de Deus te levantando a cada queda, e ela não vai te soltar agora. Você pode até sentir que não vai aguentar mais um dia, mas respire fundo, porque esse é o sinal de que você está exatamente onde Deus vai intervir. A sua dor não é inútil, ela é matéria-prima para testemunho, ela é solo fértil para milagre. É no cansaço que a glória de Deus se revela com mais intensidade. Então não acredite no que a fraqueza está tentando gritar. Ela está mentindo. Ela está dizendo que você não vai conseguir. Mas Deus está dizendo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa exatamente aí, onde você não vê mais saída. Deus não te chamou porque você era o mais forte. Ele te chamou porque sabia que você teria coragem de continuar mesmo cansado. E isso basta, quando Deus parece ausente. O silêncio de Deus é um dos maiores testes da fé. Não aquele silêncio onde há paz, mas o tipo de silêncio que parece vazio. Aquele em que você ora com intensidade e o céu não responde. Você jejua, louva, serve e tudo continua do mesmo jeito. Quando você começa a questionar se ainda está sendo ouvido, quando os sinais parecem ter cessado, quando até as lágrimas secam e a sensação é de estar falando sozinho. É nesse momento que a mente entra em conflito com o espírito e a alma balança entre continuar crendo ou abandonar tudo. Só que existe um segredo que poucos entendem. Deus não fala quando está ensinando você a confiar no que Ele já disse. O silêncio dele não é desprezo, é preparação, é disciplina espiritual. É Ele tirando o barulho ao redor para te ensinar a ouvir o que está dentro. Pensa comigo, o general não fala durante o campo de treinamento. O professor fica em silêncio durante a prova. O oleiro não grita com o barro, mas molda em silêncio. A ausência de resposta não é ausência de cuidado. Na maioria das vezes, é estratégia. Porque se Deus falasse o tempo todo, você dependeria da voz dele e não da presença. E há momentos em que Ele quer que você aprenda a reconhecê-lo não pelos sinais, mas pela convicção. Quantas vezes você já pensou, Deus não está aqui?
E mesmo assim, algo dentro de você impediu que tudo desmoronasse. Mesmo sem ouvir, você continuou. Mesmo sem sentir, você permaneceu. Isso é fé madura. Fé que não depende de sensações, mas de aliança. Jesus viveu isso. No Getsêmani, ele clamou até suar sangue. Pediu que o cálice fosse afastado, e o céu permaneceu em silêncio. Nenhum anjo veio, nenhuma voz audível, nenhuma garantia de alívio. E mesmo assim, ele se levantou e foi até a cruz, porque mesmo sem ouvir, ele sabia quem o havia enviado. Elias, depois de vencer uma guerra espiritual monumental contra os profetas de Baal, fugiu para o deserto, desejando morrer. Sentiu-se sozinho, abandonado, exausto. Esperava por uma resposta de Deus no fogo, no vento forte, no terremoto. Mas Deus veio no sussurro, porque a voz de Deus nem sempre vem com espetáculo. Às vezes, ela se manifesta no quebrantamento, na simplicidade, na quietude do coração que escolhe confiar mesmo sem garantias. Você pode estar agora exatamente nesse ponto. O ponto em que tudo está silencioso e a única coisa que resta é acreditar. E é aí que Deus está mais próximo do que nunca. Ele não te abandonou. Ele apenas está trabalhando em áreas que você ainda não consegue ver. Está forjando em você uma resistência espiritual que os olhos humanos não conseguem medir. Esse tipo de silêncio não é o fim, é o processo. E quando tudo parecer parado, lembre-se, o agricultor não abandona a terra no inverno. Ele apenas espera o tempo certo para o fruto aparecer. Então, não confunda o silêncio de Deus com o fim da história. Pode ser apenas o intervalo entre o preparo e a revelação, entre a dor e o testemunho, entre a semente e a colheita. Ele ainda está com você. Mesmo sem falar, ele está conduzindo. Mesmo sem sinais, ele ainda está operando. E no tempo exato, o silêncio vai se transformar em direção, em resposta, em glória. A guerra que começa na mente. A mente é o campo de batalha mais negligenciado da guerra espiritual. A maioria das pessoas está ocupada demais olhando para fora, tentando vencer inimigos externos, enquanto perde silenciosamente a batalha que acontece dentro da própria cabeça. Antes do desânimo se instalar na alma, ele se constrói em pensamentos. Antes da fé enfraquecer no espírito, ela é bombardeada por dúvidas na mente. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu que nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para demolir fortalezas. Fortalezas essas que se formam não em prédios, mas em ideias, medos, argumentos e mentiras que ocupam espaço no nosso raciocínio. Tudo o que o inimigo precisa para enfraquecer sua fé é um pensamento recorrente, não confrontado. Uma mentira que se instala sorrateira, repete-se dia após dia e começa a parecer verdade. Pensamentos como: não sou suficiente, Deus não me ouve, nada vai mudar, meus erros me afastaram da graça. O inimigo não precisa invadir sua vida com demônios visíveis, se ele já conseguiu construir fortalezas mentais que fazem você se sabotar espiritualmente todos os dias. A mente é a porta por onde entra o medo, a ansiedade, a confusão e o desânimo. E não por acaso, é também por onde entra a fé. Fé não é emoção. Fé é convicção construída em pensamento. E se o inimigo conseguir distorcer o seu pensamento, ele altera a sua perspectiva. E uma vez que a perspectiva é contaminada, tudo que vem depois enfraquece. A visão espiritual embacia. A oração perde força. A adoração se torna mecânica e aos poucos você começa a apenas sobreviver espiritualmente. É por isso que Paulo nos manda levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo, porque pensamentos não são neutros. Eles criam atmosferas, alimentam comportamentos,
moldam decisões. E no campo espiritual, uma decisão errada baseada em um pensamento mentiroso pode custar um ciclo inteiro de estagnação. A guerra começa com o que você aceita como verdade, e muitas vezes o que você chama de meu jeito de pensar é apenas uma construção maligna que passou despercebida porque você se acostumou com ela. E quando a mente se acostuma com a prisão, a liberdade assusta. Por isso, muitos preferem a paralisia da dúvida do que o risco de confiar. Muitos preferem o conforto do vitimismo do que o desconforto de crer novamente. Mas você não foi chamado para viver aprisionado dentro da sua própria mente. Você foi chamado para ser renovado no entendimento, para transformar sua forma de pensar pela palavra, para tomar controle daquilo que alimenta sua fé e confrontar aquilo que te paralisa. É hora de reprogramar o sistema que te ensinou a esperar sempre pelo pior, que te ensinou a desacreditar antes mesmo de tentar, que te ensinou a se proteger tanto que você parou de se abrir para os milagres. A guerra que começa na mente só é vencida com consciência, e consciência exige vigilância. Você precisa discernir o que está influenciando o seu pensamento, o que você tem consumido, o que tem reforçado sua identidade, a quem você está dando autoridade para moldar sua visão de si mesmo, porque o que você aceita como verdade se torna lei dentro de você. E se essa verdade não vem de Deus, você está vivendo aprisionado por algo que nunca foi real. Chegou a hora de tomar as rédeas da sua mente, de declarar guerra aos pensamentos que te aprisionam, de romper com as mentiras que disfarçaram sua fé de lógica, sua esperança de ingenuidade, sua identidade de medo. Sua mente não pode continuar sendo território do inimigo. Ela precisa ser campo fértil para promessas. Você não vence a guerra espiritual apenas com orações feitas no domingo. Você vence a cada pensamento que você escolhe não alimentar, a cada argumento contra a palavra que você recusa aceitar, a cada vez que você decide crer mesmo quando tudo na sua lógica grita para desistir. Se você mudar a forma como pensa, muda a forma como sente. E se muda o que sente, muda como vive. A guerra na mente não é uma teoria, é um campo real. E se você não a dominar, ela vai dominar você. A armadura esquecida. Poucos textos são tão citados e tão pouco compreendidos como o da armadura de Deus. Muitos conhecem Efésios 6 de cor, mas conhecer não é o mesmo que vestir. E há uma diferença brutal entre recitar o texto e viver armado por ele. A verdade é que muitos estão sendo feridos em guerra espiritual, não por falta de fé, mas por ausência de armadura. Imagine um soldado em campo aberto, de coração cheio de coragem, mas sem escudo, sem capacete, sem couraça, sem espada. Ele será atingido não porque não tem vontade de vencer, mas porque esqueceu de se proteger. E é exatamente isso que tem acontecido no mundo espiritual. Há cristãos com boas intenções, com desejos sinceros de agradar a Deus, mas que estão expostos ao ataque porque negligenciaram o revestimento. A armadura não é uma metáfora bonita, é uma estratégia real. Ela existe porque a guerra é real. E cada peça carrega uma função específica que combate ataques específicos. Quando você acorda e sai de casa sem oração, sem palavra, sem alinhamento com Deus, é como se saísse desarmado em campo minado. E depois não entende por que foi atingido por pensamentos confusos, tentações disfarçadas, cansaço espiritual ou ofensas que ferem como lanças. A couraça da justiça não é apenas um símbolo de santidade. Ela é proteção emocional contra acusações e condenações internas. O inimigo adora sussurrar lembranças de pecados antigos, falhas do passado, erros que você já confessou, mas ainda carrega como culpa. Sem a couraça, essas acusações atingem o coração. E um coração ferido perde a direção da fé. O cinturão da verdade é o que mantém tudo alinhado.
Sem verdade, a armadura se solta. A verdade é o fundamento. Sem ela, todo o resto desmorona. E o inimigo sabe disso. Ele é pai da mentira. E o seu maior objetivo é distorcer a verdade de Deus sobre você. Se ele conseguir te fazer duvidar de quem você é em Cristo, ele já quebrou sua estrutura. Os calçados da paz não são conforto, são estabilidade. Em meio à guerra, você precisa de firmeza para não escorregar. E essa firmeza vem da paz que excede o entendimento. A paz que não depende de circunstâncias, mas de convicções. A paz que te permite atravessar tempestades sem perder o equilíbrio. O escudo da fé não é decorativo. Ele apaga os dardos inflamados do maligno. E os dardos não vêm em forma de setas visíveis. Eles vêm como pensamentos venenosos, como emoções descontroladas, como palavras que te desestabilizam. Sem o escudo, você absorve tudo. Com ele, você discerne o que deve atingir e o que deve ser repelido. O capacete da salvação protege a mente, e a mente é o campo mais atacado. É onde começam as dúvidas, os questionamentos, os medos. Quando você tem convicção da sua salvação, você protege seus pensamentos com a certeza de que nada pode te separar do amor de Deus. O capacete é blindagem contra a instabilidade espiritual. E a espada do Espírito é a palavra, é o único item de ataque. Tudo o resto é defesa. E aqui está o problema. Muitos querem vencer usando apenas escudo. Mas sem espada, você só se protege. Não avança, não rompe, não contra-ataca. A palavra não é apenas leitura devocional, é arma. E quem não maneja bem a espada se torna alvo fácil de heresias, confusões e manipulações espirituais. Agora entenda, essa armadura não veste sozinha. Ela precisa ser ativada diariamente, em oração, em consciência, em atitude. Você não entra em guerra despreparado, esperando vencer pela sorte. Você vence porque está vestido com aquilo que o céu te deu. E não adianta vestir só uma parte. Um guerreiro que deixa brechas é um alvo fácil. Talvez sua fé esteja viva, mas sua armadura está enferrujada. Talvez você esteja tentando avançar espiritualmente, mas ainda carrega áreas vulneráveis por não se revestir por completo. Chegou a hora de parar de lutar nu, de parar de resistir com base só na força da emoção. Você precisa do revestimento de Deus, porque a guerra não vai parar, mas você pode parar de sangrar. A armadura de Deus não é para supercrentes, é para quem entendeu que não se vence com boas intenções, mas com preparo espiritual diário. É para quem sabe que o inimigo não tem pena de ninguém, mas também sabe que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Feridas de guerra. Nem toda ferida sangra por fora. Algumas doem em silêncio, escondidas sob o uniforme de quem aprendeu a lutar todos os dias, sem fazer alarde. São feridas profundas, formadas por decepções, traições, orações sem resposta, esperas prolongadas e batalhas que pareciam intermináveis. Feridas que se abrem não quando algo acontece, mas quando aquilo que você esperava não aconteceu. São marcas deixadas por guerras que ninguém viu, mas que você enfrentou com a alma rasgada e a fé na ponta dos dedos. A verdade é que por trás de muitos sorrisos nas igrejas, há corações em processo de cura. Há soldados de Deus que continuam servindo, mas por dentro estão cansados de lutar. Não desistiram, mas já não correm. Permanecem, mas não avançam. São guerreiros feridos que aprenderam a esconder a dor para não preocupar os outros. Pessoas que colocam o ministério à frente da própria alma, que ajudam todos, mas choram sozinhos. E é aqui que o inimigo encontra uma brecha. Ele não precisa destruir você com um ataque direto. Basta que ele transforme sua ferida em argumento contra Deus. Ele sussurra: se Deus te ama tanto, por que você continua se machucando? Ou então, você serve, mas continua sofrendo.
Será que vale a pena? Essas perguntas, se não forem confrontadas, se tornam raízes, e uma raiz, quando cresce, contamina tudo ao redor. Feridas não tratadas se tornam portas para o desânimo, e o desânimo paralisa, faz você cumprir tarefas espirituais de forma automática, faz você responder "está tudo bem", quando por dentro você só queria gritar. Feridas ignoradas endurecem o coração, e um coração endurecido se torna resistente ao toque de Deus. Não porque Deus se afastou, mas porque a dor se tornou uma armadura emocional. Mas há algo que você precisa entender. Deus não se ofende com sua dor. Ele não se afasta do seu cansaço. Ele não espera que você finja estar bem. Ele se aproxima exatamente de quem sangra. Jesus apareceu primeiro para Tomé, o mais ferido, o mais cético, o mais confuso. E ele não trouxe condenação. Trouxe provas de que também havia sido ferido. O Filho de Deus ressuscitou com as marcas. Ele poderia tê-las apagado, mas escolheu mantê-las, porque as marcas contam uma história. Elas provam que houve dor, sim, mas também houve cura, que houve guerra, sim, mas também houve ressurreição. E talvez seja isso que você precise ouvir hoje. Suas feridas não são sinal de fracasso, são testemunho de sobrevivência. Você ainda está aqui, e isso já é um milagre. O que você passou não destruiu sua essência, apenas revelou sua resistência. Talvez você tenha se afastado, talvez tenha se calado, talvez tenha parado de buscar com a mesma intensidade. Não porque perdeu a fé, mas porque foi ferido no campo de batalha. Hoje, Deus não está te chamando para voltar ao ritmo, mas para voltar ao colo. Porque antes de ser guerreiro, você é filho. E filhos feridos não são descartados, são restaurados. Você não precisa esconder mais, não precisa se explicar, só precisa abrir o coração novamente. As feridas que você escondeu, Deus já viu. E Ele continua aqui, com bálsamo, com cuidado, com presença. Ele não quer apenas que você vença. Ele quer que você seja curado, a cura para quem sangra, a descanso para quem lutou demais, a renovo para quem pensou que não conseguiria continuar. E há um Deus que ainda escolhe os mais feridos para realizar as maiores obras. A mentira do "eu não consigo mais". Poucas frases carregam tanto peso espiritual quanto essa. Eu não consigo mais. Ela não é dita da boca para fora. Ela vem depois de muito silêncio, muita resistência, muita tentativa. Ela brota da alma exausta, da mente saturada, do coração decepcionado. E quando você diz "eu não consigo mais", não está pedindo atenção, está entregando os pontos. É como se algo dentro tivesse quebrado. Como se todas as forças que sustentavam sua caminhada tivessem finalmente desmoronado. Só que há uma armadilha por trás dessa frase, porque ela parece ser um ponto final, mas na verdade é um ponto de virada. O problema é que o inimigo se aproveita desse momento de fraqueza para transformar cansaço em desistência. Ele pega sua exaustão e molda uma mentira, a de que acabou, de que não há mais o que fazer, de que continuar seria perda de tempo. Ele não precisa provar que Deus não existe. Ele só precisa convencer você de que não vale mais a pena lutar, que a oração não funciona mais, que a promessa era uma ilusão, que aquele chamado era só empolgação e que agora o melhor seria parar. Mas o que você precisa entender com urgência é que essa voz não é só um desabafo seu. É uma construção espiritual que tenta a todo custo fazer você parar a um passo do que Deus está prestes a liberar. Quando você diz "eu não consigo mais", o céu não interpreta como fracasso, interpreta como rendição. E a rendição é o lugar onde a força de Deus começa a agir de forma sobrenatural. É nesse exato ponto que a graça entra. Porque a graça não se manifesta onde há controle. Ela opera quando você solta, quando confessa que não dá mais sozinho. O problema é que fomos ensinados a resistir até nos destruir, a ser fortes o tempo todo,
a manter a fé com aparência de estabilidade. Só que Deus não se impressiona com aparência. Ele responde a corações quebrantados. Davi disse: coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. E isso inclui o momento em que tudo dentro de você diz que não consegue mais. A grande mentira por trás da frase "eu não consigo mais" é que ela te isola. Faz você acreditar que é o único que já chegou nesse ponto. Mas a verdade é que quase todos os homens e mulheres usados por Deus disseram isso um dia. Moisés disse, Elias disse, Jeremias disse, até Jesus, no momento da cruz, clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Todos chegaram nesse limite, mas nenhum parou ali, porque esse é o lugar onde a fé deixa de ser conceito e se torna sobrevivência. Onde Deus deixa de ser teoria e se torna tudo o que você tem. Onde a oração não é eloquente, mas desesperada. Onde a adoração é feita com lágrimas, não com palavras bonitas. É nesse solo seco que nasce a intimidade mais profunda com Deus. Talvez você não precise de mais uma palavra motivacional agora. Talvez o que você precisa é simplesmente saber que não está sozinho. Que Deus ainda está aí, mesmo que você não consiga vê-lo. Que Ele não exige que você seja forte. Ele só espera que você não desista. Então, se hoje tudo o que você consegue dizer é "eu não consigo mais", diga, mas diga para Ele, porque Ele transforma rendição em recomeço e o que parecia fim vira nascimento. O fim da sua força marca o início do poder dele. Você pode não conseguir mais com as próprias mãos, mas não precisa, porque a promessa não depende da sua força, mas da fidelidade de quem prometeu. Você não está mais tentando conquistar algo, agora é só uma questão de permanecer, de resistir e deixar Deus lutar por você. Os céus também estão em guerra. O que acontece quando você ora com fervor, jejua com sinceridade, se consagra com disciplina e nada muda? Qual a explicação para períodos em que você se dedica mais do que nunca a buscar a Deus, mas tudo ao redor parece piorar? A lógica humana diz que algo está errado, mas a realidade espiritual pode estar dizendo exatamente o oposto. Você está incomodando o inferno. Muita gente pensa que guerra espiritual é algo que só acontece aqui, no plano terreno. Mas a Bíblia revela outra dimensão, uma realidade invisível onde anjos e demônios estão em combate, onde mensagens divinas são atrasadas, onde resistências espirituais são enfrentadas, onde o céu não está em silêncio, está em batalha. No livro de Daniel, o profeta ora por entendimento. E por 21 dias, nada acontece. Nenhuma resposta, nenhum sinal, até que finalmente o anjo aparece. Mas o que ele diz muda tudo. Desde o primeiro dia em que você orou, eu fui enviado. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Isso significa que a resposta já havia sido liberada, mas foi bloqueada no caminho por uma guerra espiritual no céu. Essa revelação muda a forma como interpretamos os silêncios de Deus. Às vezes, o que parece demora é batalha. Às vezes, o que parece descaso é resistência no mundo espiritual. Enquanto você ora, jejua, clama, os céus estão em guerra por você. E não é guerra simbólica, é confronto entre luz e trevas. É oposição entre planos divinos e tentativas malignas de impedir que eles se cumpram. E aqui está o ponto crítico. Muitos desistem no dia 20. Acreditam que Deus não respondeu, que a oração não funcionou, que foi tudo em vão. Mas o céu estava apenas enfrentando barreiras invisíveis para fazer a resposta chegar. Se Daniel tivesse parado de orar antes, talvez não teria recebido o entendimento. É por isso que perseverar não é um ato passivo, é uma posição ativa no mundo espiritual.
Quando você escolhe continuar orando, mesmo sem ver nada, você está sustentando uma batalha nos céus. Quando você adora no vale, quando você permanece no secreto, quando você se recusa a duvidar, mesmo ferido, você está fortalecendo os exércitos celestiais que estão lutando por você. Existe uma guerra acontecendo enquanto você vive sua rotina. Enquanto você vai trabalhar, cuida da casa, lida com pressões e tenta manter a fé. Uma guerra silenciosa, mas decisiva, onde o que está em jogo não é apenas sua bênção, é o cumprimento do seu destino. Você não está sozinho. Há movimentos sendo feitos por anjos que foram designados para te guardar. Há promessas sendo protegidas. Há portas sendo resistidas por principados territoriais. Mas, acima de tudo, há um Deus que nunca perde batalhas. A Bíblia diz que os anjos são ministros enviados para servir aos que hão de herdar a salvação. Isso significa que sua vida importa tanto no plano espiritual que há seres celestiais posicionados ao seu redor para garantir que você chegue onde precisa chegar. E mesmo quando a luta se intensifica, mesmo quando o cansaço aumenta, mesmo quando o céu parece de bronze, o campo de batalha ainda está sob o controle de Deus. Ele comanda os exércitos, ele ordena o tempo da resposta, ele supervisiona cada movimento e ele nunca falha. Você precisa continuar. Não apenas por você, mas porque a sua perseverança sustenta uma guerra que você não vê. Cada oração é como uma flecha lançada. Cada jejum, um escudo levantado. Cada vez que você diz, eu ainda creio, é uma espada erguida em nome da verdade. Os céus estão em guerra, e a sua fé é parte da vitória. O inimigo que você não percebe. Em toda guerra, o inimigo mais perigoso não é o que aparece de frente, é o que se esconde, o que age nas sombras, o que se infiltra, observa, planta dúvidas e mina forças sem ser notado. E na guerra espiritual não é diferente. Muitas vezes, você está buscando discernir ataques externos, esperando por grandes tempestades, quando o verdadeiro inimigo já se instalou dentro da mente, dentro das emoções, dentro de atitudes que você não percebeu, que já não vêm mais do espírito, mas da carne disfarçada de lógica, proteção ou justiça própria. O inimigo mais letal é aquele que se parece com você, que fala como você, pensa como você, usa suas dores como argumento. É aquele que se apresenta em forma de orgulho disfarçado de dignidade, de amargura travestida de maturidade, de autossuficiência que parece força, mas é isolamento. E o mais sutil de todos, a autossabotagem espiritual. Quantas vezes você já sentiu que algo te impedia de avançar, mas não sabia nomear? Uma resistência que não era de fora, mas nascia dentro. Algo em você sempre encontrava um motivo para não se aprofundar, não perdoar, não buscar, não se render por inteiro. Você dizia que era cansaço, mas na verdade era medo. Medo de se entregar de novo e ser ferido. Medo de confiar e ser frustrado. Medo de que, se Deus realmente pedisse tudo, você não teria coragem de obedecer. Esse inimigo interno não grita, ele sussurra com lógica. Ele diz, você já sofreu demais, ninguém te entende, não adianta se doar tanto, proteja-se. E com isso, vai criando barreiras invisíveis entre você e o que Deus quer fazer. Você não percebe, mas começa a filtrar tudo por uma lente de defesa. A palavra vem, mas você não recebe por inteiro. A direção vem, mas você questiona. O chamado arde, mas você negocia. E o pior é que por fora, tudo parece bem. Você continua indo à igreja, servindo, sorrindo. Mas por dentro, há muros, há portas fechadas. Há zonas da alma que você bloqueou por não querer reviver dores antigas. Só que o Espírito Santo não trabalha em ambientes parcialmente acessíveis. Ele quer a casa inteira.
E enquanto você mantiver quartos fechados, ele continuará batendo a porta. Esse capítulo é um alerta. Há inimigos que não vêm com chifres, vêm com traumas mal resolvidos, vêm com feridas que você usou como justificativa para endurecer. Vêm com máscaras de maturidade espiritual, mas que escondem incredulidade. Vêm com a voz da comparação, da crítica, do vitimismo. Vêm com a distração disfarçada de produtividade. E enquanto esses inimigos estiverem confortáveis dentro de você, o crescimento espiritual será sabotado de forma constante. O inimigo que você não percebe precisa ser exposto. E isso só acontece com luz. Luz da palavra, luz da oração sincera, luz da rendição total. Quando você ora pedindo discernimento, Deus revela o que está escondido. Ele mostra motivações, corrige intenções, expõe mentiras que você acreditava como verdades absolutas. Chegou o momento de olhar para dentro com coragem, de permitir que Deus aponte não só os gigantes externos, mas os pequenos sabotadores que te impedem de viver plenamente a vontade dele. Porque você não foi chamado para sobreviver espiritualmente. Você foi chamado para governar, para romper, para manifestar o reino com autoridade. Mas isso exige uma alma limpa, um coração vulnerável, uma mente aberta para ser transformada. É tempo de fazer guerra contra o que está escondido, de declarar jejum contra os argumentos internos, de usar a espada da verdade contra o ego, o medo, a culpa, o orgulho e tudo que tenta te convencer de que é assim mesmo. Não aceite viver pela metade. Não aceite avançar um passo e recuar dois. Não aceite continuar preso por prisões emocionais antigas. O inimigo que você não percebe tem nome. E ele não é maior que o Deus que te chamou, mas precisa ser enfrentado agora, quando o cansaço vira estratégia do inimigo zero. O inimigo sabe que não pode impedir o propósito de Deus sobre sua vida. Ele sabe que não pode desfazer o que o céu já decretou. Mas se ele conseguir fazer você parar, estagnar, retroceder ou andar em círculos, já é suficiente. É por isso que o cansaço não é apenas uma consequência natural da caminhada espiritual. Em muitas fases, ele se torna a principal estratégia do inferno para desconstruir sua resistência e interromper sua jornada. Cansaço não é sempre físico. Às vezes o corpo está ativo, mas a alma está exaurida. A mente está sobrecarregada, o espírito desidratado. E esse tipo de fadiga não vem de uma noite mal dormida. Ele vem de longos períodos, tentando fazer tudo certo, esperando por respostas que não vêm, segurando promessas que parecem atrasadas, enfrentando batalhas seguidas sem tempo para respirar. É nesse ponto que o inimigo age. Ele não vem com ataques frontais. Ele apenas observa você cansando e, ao perceber que você ainda está em pé, mas enfraquecido, começa a sussurrar: relaxa um pouco, não precisa orar hoje. Deus sabe como você está. Não adianta mais se desgastar tanto. E assim, com frases sutis, você vai diminuindo o ritmo. A intensidade se apaga. A constância vira oscilação. A busca vira costume. Aos poucos, você deixa de lutar com fervor e passa a apenas se manter. Só que manter-se parado em uma guerra é ficar vulnerável. Porque a guerra espiritual não para, o reino das trevas não tira folga. A estagnação que parecia descanso vira distração, e a distração, quando não é percebida, se torna queda. Foi assim com Sansão. Ele achou que poderia brincar com o limite, descansou no colo errado, desprezou os sinais, e quando se deu conta, sua força já tinha sido drenada. O cansaço espiritual o cegou antes mesmo que seus olhos fossem arrancados. É por isso que a Bíblia repete tantas vezes: vigiai, perseverai, não vos canseis de fazer o bem, porque Deus sabia que uma das maiores dores do coração humano é se esforçar e não ver retorno. E quando o retorno não vem, o esgotamento chega.
Mas o chamado não é para parar, é para renovar. Isaías 40 nos lembra: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isso significa que a espera pode sim cansar, mas quem espera em Deus não permanece cansado. Ele renova, ele levanta, ele sopra fôlego novo. Só que essa renovação não acontece no automático. Ela precisa ser buscada, precisa ser desejada e, principalmente, precisa ser reconhecida, porque o perigo maior não está no cansaço em si, está em fingir que ele não existe, em ignorar os sinais, em continuar a rotina espiritual sem vida interior. É tempo de identificar quando o cansaço deixou de ser consequência e virou brecha, de admitir que você não é imune ao desgaste, de parar de fingir força e começar a buscar renovo real, porque só continua quem se abastece, só avança quem reconhece que precisa de fonte nova. O cansaço não pode ser seu mestre, ele precisa ser seu sinal de alerta. Quando ele vier, não se esconda, não se isole, não desacelere sem direção. Corra para a presença. Retorne ao lugar onde a força não é produzida por você, mas derramada por Deus. Você pode até estar cansado, mas ainda é um guerreiro. E guerreiros descansam no campo, mas nunca abandonam a batalha. A estratégia celestial. O céu nunca improvisa. Pode parecer desorganizado aos olhos humanos. Pode parecer caótico, confuso, imprevisível. Mas Deus nunca é pego de surpresa. Cada detalhe, cada silêncio, cada atraso aparente, cada reviravolta tem uma razão que no tempo certo vai fazer sentido. O que para você hoje parece desordem, para Deus é uma estratégia precisa, pontual, perfeita. É difícil entender isso quando estamos no meio da batalha, quando tudo está pegando fogo, quando nada parece se alinhar, quando as coisas fogem do controle. Nessa hora, o desespero tenta falar mais alto. Se Deus estivesse mesmo no controle, por que isso está acontecendo? Mas é justamente aí que a mente limitada precisa se calar e a fé assumir o comando. Porque a estratégia celestial não se baseia em lógica, e sim em propósito. Deus é o estrategista supremo. Ele não trabalha com atalhos, mas com rotas redentoras. Ele não evita a guerra, ele nos ensina a guerrear. Ele não impede a dor, ele forja cura no meio dela. Ele não remove a cruz, mas transforma a cruz em portal de ressurreição. Olhe para Jericó. Deus não disse a Josué para atacar com armas, mas para marchar em silêncio. Uma estratégia que beirava o ridículo. 7 dias de caminhada ao redor de muros, sem ação aparente. Mas era obediência o que estava sendo treinado. Era perseverança sendo testada. Era submissão se transformando em arma. E no último dia, com um grito e não uma espada, os muros caíram. Porque quando a estratégia vem do céu, até o impossível se curva. A mesma coisa com Gideão. Começou com milhares de soldados e terminou com 300. Deus não queria quantidade, queria pureza, unidade, confiança. Porque a vitória viria não do número, mas da obediência. E isso se repete em toda a história bíblica. Deus vence com métodos que desconstroem nossa lógica. Você pode estar agora em uma fase em que nada parece fazer sentido. Deus está calado, portas estão fechadas, oportunidades sumiram, pessoas se afastaram. E você se pergunta, o que está acontecendo? A resposta é simples e profunda. Deus está reposicionando você dentro de uma estratégia que você ainda não compreende. Ele está trocando peças, removendo excessos, podando conexões, limpando o ambiente para liberar o próximo nível. Às vezes a estratégia celestial é confundir você para frustrar o inimigo, porque quando o diabo pensa que você parou, Deus está apenas escondendo você por um tempo. Quando o inferno acha que você foi derrotado, Deus está só preparando o palco para a virada. Mas para isso, você precisa aprender a confiar no invisível, a andar por fé e não por vista, a obedecer sem explicação.
a permanecer mesmo sem mapa, a adorar mesmo sem chão. Porque a estratégia celestial não é explicada, é discernida. E se você continuar buscando lógica onde Deus está usando revelação, vai se frustrar. Vai perder tempo tentando entender o que só será revelado depois da obediência. A ordem divina quase sempre vem antes da explicação. O mar só se abre depois que os pés tocam as águas. A provisão só aparece depois da entrega. A cura só se manifesta depois do perdão. Deus está te chamando para confiar na estratégia, mesmo quando ela parece contrária ao que você esperava. Porque a vitória que Ele está preparando não será obra da sua inteligência, mas da sua soberania. E quando isso acontecer, ninguém poderá dar outro crédito que não seja ao próprio Deus. Confie, não pare no meio da confusão, não questione o que Ele ainda está construindo. Você está sendo posicionado, treinado, refinado, e no momento certo, tudo o que parecia fora do lugar vai se encaixar. E você vai olhar para trás e entender que o que parecia demora era maturação, que o que parecia confusão era desenho, e que o que parecia abandono era Deus trabalhando nos bastidores. A presença que sustenta. Não é a ausência de problemas que sustenta alguém em meio à guerra espiritual. É a consciência da presença de Deus, porque o verdadeiro milagre não é ter uma vida sem lutas. O verdadeiro milagre é ter paz no meio delas. Não é escapar da fornalha, é andar no fogo e perceber que tem alguém ali com você. O que sustenta o coração não é a resolução rápida, é a presença constante. Deus pode até não falar como você espera, pode não agir no tempo que você gostaria, pode até permitir o vale, mas Ele nunca, em hipótese alguma, deixa de estar presente. Salmos 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Essa verdade é mais poderosa do que qualquer livramento externo, porque existem guerras que não vão cessar com uma oração. Existem processos que não vão ser interrompidos com um jejum. Existem dores que não serão resolvidas com uma campanha. Mas há algo que nenhuma batalha consegue roubar: a presença de Deus em cada detalhe. A presença de Deus é sutil, mas inconfundível. Ela se manifesta no momento em que a ansiedade cede espaço à paz, mesmo sem motivos aparentes. Quando o medo não some, mas perde o controle sobre suas decisões. Quando as lágrimas continuam caindo, mas algo dentro diz: você vai suportar. Isso é Deus. Isso é a presença. Muitas vezes buscamos sinais, respostas, movimentos extraordinários, enquanto a presença de Deus está ali, agindo de forma silenciosa, restauradora, segura. Porque o Espírito Santo não é barulho, ele é sustento. E quando você tem essa consciência, tudo muda. Você começa a entender que não está sendo esmagado, mas moldado. Que o sofrimento não é prova de abandono, mas terreno de intimidade. Que quanto mais escuro o ambiente, mais sensível se torna o toque de Deus. Olhe para os discípulos no barco. A tempestade era real, o medo era legítimo, mas Jesus estava no barco, dormindo sim, mas presente. A presença dele não impediu a tempestade, mas garantiu que o barco não afundasse. E é exatamente isso que você precisa lembrar. Sua segurança não está na ausência de ondas, está em quem navega com você. Deus não prometeu que você não teria dias difíceis. Ele prometeu que não deixaria você sozinho neles. E é essa promessa que te sustenta quando tudo parece falhar. Quando os apoios humanos somem, quando os recursos acabam, quando as pessoas se afastam. A presença de Deus é o que te mantém lúcido quando o caos tenta enlouquecer você. É o que renova sua mente quando a culpa tenta te paralisar. É o que levanta você do chão, mesmo quando as circunstâncias dizem que é impossível continuar. E o mais incrível é que essa presença não depende do seu merecimento.
Ela está com você por causa da aliança que ele fez, não por causa da força que você tem. Você pode ter falhado, se distanciado, perdido o controle. Mas se hoje ainda há um suspiro em você, ainda há presença, porque o Espírito de Deus habita em você. E ele não abandona a morada. Ele reforma, limpa, restaura. Mas não desiste. Não se deixe enganar pela ausência de emoções espirituais. Deus não é percebido apenas em arrepios, lágrimas ou visões. Ele também está na constância, na disciplina, no fôlego que você achou que não teria mais, no levantar que você deu hoje, mesmo sem vontade. A presença de Deus é o que tem te sustentado até aqui. E é o que vai continuar te levando até onde você nunca imaginou chegar. A vitória que já está decretada. Existe uma diferença entre lutar por vitória e lutar a partir da vitória. A maioria das pessoas encara a guerra espiritual como uma batalha para conquistar algo. Mas a verdade do reino é que a vitória já foi conquistada na cruz. Jesus não morreu para te dar uma chance de vencer. Ele morreu para decretar que a vitória é sua por direito de herança. O que você está enfrentando hoje não é para ver se vai vencer. É para permanecer até que o que já foi determinado se manifeste. O problema é que quando as circunstâncias gritam o oposto, essa verdade parece distante. Você olha ao redor e só vê contradição. A promessa diz uma coisa, a realidade mostra outra. A palavra diz que você é mais que vencedor, mas você se sente derrotado. E é nesse ponto que muitos abandonam o campo de batalha. Não porque Deus falhou, mas porque esqueceram que a vitória dele não depende do que os olhos veem, e sim do que o céu já estabeleceu. Deus não trabalha com chances, ele trabalha com certezas. Quando ele diz que algo vai acontecer, já é como feito. A Bíblia não diz que em Cristo você terá vitória. Ela diz que você é mais que vencedor. Não será. Já é, agora. Mesmo em meio à guerra, mesmo sangrando, mesmo caindo e levantando. A vitória está decretada, mas você precisa ocupar a posição, precisa permanecer, precisa resistir até que o decreto se cumpra na sua história, porque a guerra não é para derrotar o inimigo. Ele já está derrotado. A guerra é para manter você firme até o fim. Satanás não pode anular o que Deus escreveu. Mas ele tenta te convencer a desistir antes da hora. Ele sabe que se você parar agora, não verá o cumprimento do que está prestes a acontecer. Ele sabe que a sua constância é uma ameaça, que a sua fidelidade é uma chave, que a sua resistência é um golpe fatal contra as trevas. E é por isso que ele tenta gerar dúvida, porque a dúvida paralisa. Tenta gerar medo, porque o medo trava decisões. Tenta gerar desgaste, porque o cansaço rouba a esperança. Mas se você entende que a vitória já foi decretada, tudo muda. Você ora com autoridade, anda com firmeza, espera com confiança. A sua história já tem um final escrito, e o autor desse final não é você, é o próprio Deus. Ele escreve com sangue, selou com promessa, garantiu com aliança, e ninguém pode apagar o que ele escreveu com as próprias mãos. Pense em José, traído, vendido, esquecido. Tudo dizia que ele tinha sido derrotado, mas o céu já havia liberado um destino. E quem tem um decreto não precisa manipular o caminho. Só precisa permanecer fiel enquanto a rota se cumpre. A sua guerra pode estar longa, mas o decreto permanece firme. O céu não voltou atrás. Deus não mudou de ideia. O que ele disse ainda está de pé. Por isso continue, mesmo quando parecer que está tudo dando errado. Continue, mesmo quando não houver força. Continue. Porque sua luta não é para tentar vencer, é para chegar até o lugar que já é seu. E quando isso acontecer, todos vão saber que não foi sorte, não foi mérito, não foi força própria, foi cumprimento de promessa, foi fidelidade de um Deus que nunca falha.
A vitória já está decretada. Agora é sua vez de andar como quem crê nisso. Guerreiros que não desistem. Desistir é sempre uma opção, e para muitos é a mais tentadora, porque continuar exige algo que nem todos estão dispostos a entregar. Tudo. Continuar exige esforço sem aplauso, fidelidade sem reconhecimento, entrega sem garantias imediatas. Exige fé quando a lógica não colabora. Exige coragem quando o medo está gritando. Exige amar a Deus mais do que se ama o conforto. É por isso que o céu não se move por quem começa bem. O céu se move por quem termina, por quem não desiste no meio do caminho, por quem sangra, tropeça, chora, mas se levanta, por quem aprendeu que a verdadeira vitória não é nunca cair, mas sempre levantar. A Bíblia está repleta de guerreiros que quiseram parar. Davi, mesmo ungido rei, fugiu por anos, questionando se aquilo tudo fazia sentido. Jeremias chegou a amaldiçoar o dia em que nasceu. Elias pediu a morte debaixo de uma árvore. Paulo escreveu com dor, com fome, com prisão, dizendo que muitas vezes se sentia abatido, mas nunca destruído. O que eles tinham em comum não era uma fé sem falhas, era uma fé que se recusava a morrer, mesmo cansados, mesmo confusos, mesmo questionando. Eles não pararam, e isso é o que define um verdadeiro guerreiro no reino. Não é a performance, é a perseverança. Deus não espera a perfeição, espera constância, e é isso que assusta o inferno. Um filho de Deus que não para, um coração que decide permanecer quando tudo diz para recuar. Uma alma que escolhe continuar, mesmo quando não sente mais nada. Porque o verdadeiro guerreiro não luta pelo que sente, luta pelo que sabe. Ele sabe que Deus é fiel, sabe que a promessa ainda está de pé. Sabe que o que está enfrentando é só uma parte da jornada, não o fim da história. E se você está aqui, ainda ouvindo, ainda se alimentando da palavra, ainda buscando uma direção, você já é um desses guerreiros. Mesmo que por dentro esteja quebrado, mesmo que ache que está indo devagar demais, mesmo que esteja se sentindo o pior crente do mundo, o fato de você não ter desistido já é prova de que o Espírito está te sustentando. O reino é feito por gente assim, gente que não desiste, que não para, que não se rende ao cansaço, que mesmo sem forças rasteja na direção de Deus. E esse movimento, por menor que pareça, ativa os céus. Jesus foi até o fim, mesmo traído, mesmo humilhado, mesmo sozinho. E porque ele foi até o fim, agora temos força para continuar. Você não precisa ser o mais rápido, nem o mais forte, só precisa ser alguém que não desiste, porque quem não desiste, chega. Quem não para, amadurece. Quem permanece, vê o cumprimento. Então, se tudo estiver difícil, continue. Se todos forem embora, continue. Se as respostas demorarem, continue. Porque guerreiros de verdade não são os que nunca caem, são os que decidem levantar quantas vezes forem necessárias. Palavra profética e chamada à ação. Essa não é apenas uma mensagem, é um envio, é uma convocação, é um sopro profético sobre você que chegou até aqui. Nada do que você ouviu foi por acaso. Nada do que foi revelado neste momento é só para consolo. É para despertar. Algo em você está sendo ativado. Há uma nova consciência, um novo fogo, uma nova responsabilidade espiritual nascendo agora. Porque você não foi chamado apenas para sobreviver à guerra. Você foi chamado para vencê-la, para ser testemunha viva de que é possível atravessar o vale com fé, para carregar em si a evidência de que quem é de Deus jamais fica sem condições de vencer. Chegou a hora de romper com o ciclo de inércia espiritual, de parar de aceitar menos do que Deus prometeu, de abandonar a mentalidade de vítima e assumir a posição de guerreiro no reino. Você não pode mais continuar vivendo como se fosse fraco, pequeno, esquecido.
porque o céu inteiro está investindo em você. As batalhas que você enfrentou foram grandes, porque grande é o que está sendo gestado em sua vida. Há territórios que você vai ocupar. Há pessoas que você vai alcançar. Há atmosferas espirituais que vão mudar simplesmente porque você decidiu permanecer. Essa palavra é como uma espada sendo colocada em suas mãos. É como uma armadura nova sendo ajustada sobre seus ombros. É como o fôlego de Deus entrando em áreas onde antes só havia cansaço. Agora você sabe que não está lutando à toa. Agora você sabe que o céu te observa, que os anjos te acompanham, que a presença de Deus te envolve. E porque você sabe disso, não pode mais agir como se não soubesse. Agora é tempo de posicionamento, é hora de agir como quem tem convicção. De viver como quem crê de verdade, de andar como quem carrega autoridade. A partir de hoje, suas orações não podem mais ser mornas, sua busca não pode mais ser superficial, sua vida espiritual não pode mais ser negociável. O reino precisa da sua fidelidade. O mundo precisa da sua luz. O céu conta com a sua perseverança. Você foi marcado, escolhido, separado. Não por merecimento, mas por graça. Não porque era perfeito, mas porque Deus viu em você um coração ensinável. E um coração ensinável é tudo o que ele precisa para manifestar o impossível. Receba isso como uma palavra viva. O tempo da apatia acabou. O tempo de esperar que alguém te levante terminou. Agora é você quem levanta outros. Agora é você quem carrega a tocha. Agora é você quem caminha debaixo do decreto de vitória. Essa guerra não vai te matar, vai te forjar. Essa dor não vai te parar, vai te amadurecer. Essa temporada não será sua cova, será seu campo de treinamento. E quando tudo passar, você vai olhar para trás e entender que foi exatamente essa batalha que te transformou naquilo que Deus precisava que você fosse. Então declare agora, com toda a fé, mesmo que a voz esteja embargada: eu não vou parar, eu não vou recuar, eu não vou desistir, porque Deus é meu sustento, Deus é minha força. E essa guerra eu já venci em nome de Jesus. Agora compartilhe essa palavra com quem também está na batalha. Leve essa verdade para outros guerreiros cansados. Que essa mensagem seja um fogo que se espalha, incendiando corações e restaurando soldados feridos. E lembre-se, a guerra pode ser dura, mas a vitória é certa.